Vocês já devem ter ouvido falar sobre as terras raras, porque esse é um assunto que está em todos os jornais. As terras raras é um conjunto, um grupo de 17 metais estratégicos encontrados na natureza, geralmente misturados a outros minerais e de difícil extração. Esses 17 elementos químicos são cruciais para a fabricação de motores de veículos elétricos, computadores, celulares, turbinas eólicas, equipamentos de defesa. Em função dessa multiplicidade de uso que ele tem, hoje é um dos metais mais visados no mundo inteiro, principalmente pelas indústrias de automóveis elétricos, as fábricas de celulares e essas empresas de tecnologia, como, por exemplo, a do Elon Musk. Apesar dela ter o nome de terras raras, de raras elas não têm nada. O que caracteriza a serem chamadas de terras raras é o fato da dificuldade de isolar a pureza que ela dispõe, o que torna o processo bastante complexo. Por isso o nome terras raras. Esses materiais são insumos fundamentais para uso em tecnologias e são tecnologias limpas e avançadas. Você acha que é necessária tanta preocupação com a extração das terras raras? Comente aí que eu vou ficar bem feliz de saber o que você pensa. Os especialistas estimam que se o Brasil investir bem e adequadamente, ele pode suprir até 10% da demanda global nos próximos anos. Uma meta ambiciosa que reflete tanto as oportunidades quanto os desafios para o setor. Somente em 2024, teve início a primeira exploração industrial no Brasil, terras raras, que foi na mina Serra Verde, em Goiás. Nós recém estamos engateando na produção, na extração, e tem ainda um caminho bastante longo para trilhar. Embora o Brasil disponha desses recursos todos, o Brasil vai precisar enfrentar entraves para viabilizar projetos de terras raras. Um dos principais entraves é a morosidade e complexo licenciamento ambiental. O Brasil tem várias leis que convergem para a defesa do meio ambiente. Mais à frente eu vou falar sobre elas, dar uma pincelada para vocês, mas os empresários que estão na linha de frente, digamos assim, de investimento, eles dizem que há uma morosidade em função das leis para obter licenciamento e dar início à extração. Tem outros problemas que eles alegam também, que é a falta de clareza regulatória, a morosidade dos trâmites que desestimulam investimentos. Com relação à falta de clareza regulatória, o Congresso Nacional já deu início a uma lei que vai tratar, dentre outros minerais, também sobre as terras raras. Atualmente, para obter uma autorização para um projeto de mineração, leva em média 16 anos para ele responder às demandas da parte burocrática. Vou dar um exemplo para vocês. Na extração de terras raras na China, com quem nós temos bastante coisas para aprender, porque eles já estão bem na frente nesse quesito, ela consolidou a sua indústria de terras raras. De 100 empresas, ela hoje dispõe de apenas 2 empresas, 2 grandes empresas estatais. A preocupação dela é, com 2 empresas é mais fácil do que com 100, impor padrões ambientais rígidos, reduzir a poluição e aumentar a eficiência do refino. Isso tudo inclui tecnologia avançada,
por parte deles, mineração verde e restrições na produção. Apesar da China ser um país comunista, penso que o Brasil deve tirar o que tem de melhor, o que deu certo, o que faz sucesso na China, usufruir dessas experiências e replicar no Brasil. Porque, inclusive, em termos de tecnologia, para a extração das terras raras, eu acho que a China tem muito a nos ensinar, né? O Brasil possui riquezas, reservas significativas, tanto de terras raras leves, quanto das terras raras pesadas, com grande potencial para ambas. O maior produtor de terras raras do mundo é a China. As terras raras leves, elas são mais comuns e as terras raras pesadas, elas são mais valorizadas, digamos assim. Qual é a diferença entre a leve e a pesada? As leves são mais abundantes e fáceis de processar, enquanto as pesadas são menos comuns e de maior valor agregado. Então, as terras raras pesadas, elas valem mais, né? No Brasil, as terras raras leves, elas estão no estado do Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Goiás. E as pesadas encontram-se na Amazônia e em Goiás. Você pode imaginar a preocupação com a extração das terras raras pesadas na Amazônia, porque existe ali todo um contexto, né, da floresta, dos índios, dos ribeirinhos, enfim. Essa é uma preocupação que deve ser levada em consideração, e isso também nós temos muito a aprender com a China. As principais concentrações brasileiras de terras raras estão em Minas Gerais, Amazonas, Goiás, as principais concentrações. Quais as iniciativas de políticas públicas para a sustentabilidade? Para promover a sustentabilidade na exploração das terras raras, várias iniciativas políticas têm sido implementadas tanto no Brasil quanto em nível internacional. Uma dessas iniciativas é a promoção de práticas de mineração responsável por meio de certificações e padrões ambientais e transição energética e tecnológica. No caso das certificações, essa parte é que se chama morosa. Por quê? Porque as certificações, elas serão dadas para que a empresa já tenha passado por um processo de classificação, digamos assim. Então, o governo deve certificar essas empresas dizendo que elas estarão aptas para desempenhar aquela extração. Padrões ambientais, a mesma coisa. O governo vai determinar que, para essa certificação, ele será fiscalizado, e a transição energética e tecnológica, que seria a transição energética desses minerais e a tecnologia, que será primordial, os outros padrões exigidos sejam alcançados por aqueles que vão fazer esse papel de extrativista, né? Existem organizações internacionais que estabelecem diretrizes para a mineração sustentável, incentivando as empresas a adotar práticas que minimizem os impactos ambientais e sociais. Especificamente sobre os impactos ambientais, que é quando essa extração vai atingir o povo ribeirinho, ou os índios, ou os quilombolas, que estarão próximos a essas jazidas, e estão primando em estabelecer diretrizes para a mineração sustentável. No Brasil, o governo tem adotado medidas para fortalecer a fiscalização
e a regulamentação da mineração. São duas coisas importantes. A regulamentação da mineração, ela já existe no Brasil, são várias leis, que eu vou falar daqui a pouco sobre elas, mas as terras raras serem um assunto novo, é necessário que se façam leis específicas ou leis que vão tratar mais especificamente sobre as terras raras. Já existe um projeto de lei que eu também vou falar sobre ele um pouco mais à frente. Quais são os impactos ambientais da mineração de terras raras? Esses impactos precisam ser cuidadosamente gerenciados. Entre os principais problemas que a extração causa, a contaminação do solo e das águas, a degradação da paisagem e a geração de resíduos tóxicos. Então, quando se fala em terras raras, vocês sempre veem que é uma jazida, um buraco enorme, com aquelas máquinas enormes, e se não for cuidado de acordo com as leis, pode causar prejuízos imensos ao meio ambiente. E o maior problema da extração das terras raras são os resíduos, porque eles são resíduos tóxicos e precisam de uma atenção especial, né? Esses impactos, eles podem ter consequências duradouras para os ecossistemas e para as comunidades que dependem desses recursos naturais. Por isso, a importância da gente estar de olho com relação à sustentabilidade, né? Da contaminação do solo e das águas é uma das maiores. Há de se medir o custo-benefício. Você extrair um produto para vender e daí a pouco você vai ter que importar produto 6 por meia dúzia. A extração, ela envolve o uso de produtos químicos agressivos que podem infiltrar-se no solo e nos lençóis freáticos, causando poluição e danos à saúde humana e à biodiversidade. Além disso, a mineração pode remover grandes quantidades de terra e rocha, alterando a topografia, contribuindo para a erosão e a perda de habitat. Tu imagina a Amazônia, de novo. Você tem lá um ecossistema super equilibrado, daí você vai mexer com os habitats desses animais e vai desencadear uma catástrofe, porque você mexer no que já está funcionando, a exploração indiscriminada pode levar à degradação ambiental e à exaustão dos recursos, comprometendo o futuro das gerações. Tem que haver um equilíbrio. Esse equilíbrio deve ser entre a demanda crescente por esses elementos, a necessidade de preservar o meio ambiente, as comunidades locais. A exploração sustentável implica a adoção de práticas que minimizem os impactos ambientais. Entre a demanda crescente por esses elementos, a necessidade de preservar o meio ambiente e as comunidades locais. Promovam a recuperação das áreas degradadas e garantam a segurança e o bem-estar das populações envolvidas. Isso é bem complexo. Hoje nós temos um Congresso onde a maioria dos parlamentares estão mais voltados para os próprios interesses, que sempre foi assim, mas aliado a isso agora, existe todo um poder econômico, a maioria deles querem estar nesse meio, e o que se percebe é um abandono do motivo pelos quais eles foram eleitos. A gente vê hoje prefeitos, deputados, senadores envolvidos em escândalos de bilhões de reais, e você acha que uma pessoa que está ganhando bilhões de reais, ou milhões no caso, que seja, né, vai estar preocupado com uma comunidade quilombola ou os índios,
ou sejam elas quais forem. Então, é uma preocupação muito grande. Uma das estratégias para alcançar sustentabilidade na extração de terras raras é a implementação de tecnologias de mineração mais limpas e eficientes. A preocupação da China em ter que administrar 100 empresas e diminuir essas 100 por 2, a China conseguiu centralizar todo o poder do Estado em cima dessas 2 empresas. Ao contrário, ficaria bem mais difícil se ela tivesse que administrar e controlar 100 empresas. É louvável essa decisão. Outra estratégia para alcançar a sustentabilidade seria os métodos avançados de exploração e processamento, que eles podem reduzir significativamente a geração de resíduos e a poluição, além de aumentar a eficiência na recuperação dos elementos de interesse. Investir em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar essas tecnologias é fundamental para assegurar uma exploração mais sustentável e menos impactante. Nós vimos agora um exemplo disso, que é os caças que o Brasil comprou da Suécia, sobre a condição de transferência de tecnologia. Através dessa cooperação, o Brasil agora entregou o primeiro caça 100% construído no Brasil. Eu penso que a China pode ser um grande fornecedor de tecnologia para o Brasil. As inovações tecnológicas é essencial para que as empresas mineradoras adotem práticas de gestão ambiental rigorosas. Para isso, deverá haver realização de avaliações ambientais detalhadas, a implementação de planos de recuperação de áreas degradadas e o monitoramento contínuo dos impactos ambientais e sociais. A transparência e a responsabilidade corporativa são igualmente importantes, garantindo que as comunidades locais sejam informadas e envolvidas no processo de tomada de decisões e que seus direitos e interesses sejam respeitados. O problema todo que eu vejo, sinceramente, é o dinheiro. O dinheiro corrompe demais. Hoje nós temos uma ideia de que quase todo político tem uma empresa. Eu moro em Brasília e na época que eu morava aqui, porque eu estive fora, os políticos tinham empresas de segurança e limpeza. Eles mesmos determinavam quem trabalharia na empresa deles e os clientes deles eram o Senado, a Câmara e por aí vai. Não sei se ainda está assim hoje, mas duvido muito que tenha mudado. É necessário que os projetos minerais adotem práticas de recuperação ambiental e revegetação, buscando restaurar as áreas afetadas e promover a conservação da biodiversidade. Vamos falar sobre as leis que nós já temos, falar sobre a Constituição Federal, o artigo 22, inciso 12, que estabelece a competência a legislar sobre jazidas, minas, ouro, recursos minerais, metalurgia. A competência para legislar é privativa da União. Constituição Federal, artigo 22, inciso 12. Somente o governo federal pode editar leis sobre mineração, incluindo pesquisa e lavra, garantindo a uniformidade nacional do setor e a titularidade dos recursos pela União. Então, vocês viram a competência de legislar, a titularidade, quem é o dono, os recursos minerais, inclusive os do subsolo, pertencem à União. Artigo 22, inciso 9. Pesquisa e lavra dependem de autorização ou concessão da União. E ela é que detém a competência para legislar. Agora,
a competência de fiscalizar as concessões de direito de pesquisa, exploração de recursos hídricos e minerais é da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Fiscalizar as concessões. A participação nos resultados. É assegurado ao proprietário do solo a participação nos resultados da lavra. Limitação estadual e municipal. Estados e municípios não podem editar normas que interfiram na exploração de minérios, criando restrições que conflitem com a legislação federal. Sobre isso, eu quero fazer um adendo. Semana passada, houve um encontro, acho que em São Paulo, e o governador de Goiás assinou um memorando de intenções com os Estados Unidos. Um memorando de intenções sobre as terras raras assinado entre o estado de Goiás e os Estados Unidos. Ele não tem competência para isso, porque qualquer coisa que ele vai fazer, se o governo federal não autorizar, ele não vai poder fazer nada. Como é que o Estado não tem competência para legislar? E o poder de concessão é da União, não é dos Estados. Então eu fiquei sem entender nada. De qualquer forma, isso é inconstitucional, já podemos dizer, né? Embora a competência da legislação geral seja da União, estados e municípios podem legislar sobre questões específicas do meio ambiente e planejamento urbano. Aí é uma competência concorrente. Eu fiz um vídeo, se vocês quiserem saber mais sobre competências dos estados e da União. Só dá uma olhadinha lá no arquivo do canal. É uma competência concorrente, mas é para legislar sobre questões específicas do meio ambiente. Tem nada com terras raras. Agora eu fico me perguntando, raciocina comigo, raciocina. Como é que um governador que já foi deputado, não sei se foi senador, não me lembro, como é que um sujeito, um ser de luz desse, assina um documento que ele sabe que não vai dar em nada, porque a ação é de competência da União, não do Estado de Goiás. Como é que pode, gente? Como é que pode? Eu não entendo. O artigo 225 da Constituição Federal, ele garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí agora vem as leis, das quais eu já falei um pouco, que nós já dispomos delas. Vou dar uma lida bem rápida, só para conhecimento de vocês. A principal lei federal brasileira de meio ambiente é a que institui a Política Nacional do Meio Ambiente. É a Lei número 6938 de 1981. Essa é a principal. Aí vem a Lei de Crimes Ambientais, que define sanções penais e administrativas para condutas lesivas ao meio ambiente. É a Lei número 9605 de 1998. Aí vem a lei que institui normas para criação e gestão de áreas protegidas. É a Lei número 9985 de 2000. Daí vem o Código Florestal, que dispõe sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente, as APPs, e reserva legal. É a lei número 12.651 de 2012. A lei número 12.305 de 2010 estabelece diretrizes para a gestão e manejo de resíduos. É a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A lei criada em 2017, 13.575, é responsável por supervisionar e regular a atividade mineradora no país. Gente, não é por falta de lei, né?
Não é por falta de lei, pode ser por falta de dinheiro, de vergonha, de honestidade, né, de caráter, mas não é por falta de lei. Todas essas leis, elas já vieram antes, porque foi havendo a necessidade de se proteger o meio ambiente. Só que agora surge uma coisa nova, que são as terras raras. Tem que criar uma nova lei. A nova lei sobre terras raras, ela vem focada na segurança jurídica e no processamento local. Segurança jurídica e processamento local. Com a política nacional de minerais críticos, que propõe que até 100% dos minerais sejam beneficiados no país, visando agregar valor, além de criar reservas nacionais e facilitar o licenciamento, isso já dá um start para que outras leis venham a ser criadas. Por quê? O que eu tenho lido é que existe um desejo de que o Brasil seja exportador não só de matéria-prima das terras raras, mas do produto já beneficiado, porque agrega mais valor. E pelo que eu tenho visto, ouvido, os Estados Unidos estão de olho nos nossos bens. A intenção dele, ele está enlouquecido para fazer as extrações aqui no Brasil, porque a China está hegemônica no mercado que ele escolhe, que ela escolhe, que o país escolhe, e o Brasil é a bola da vez para os Estados Unidos, porque já que ele não consegue comprar da China, ele vai inventar 10 milhões de justificativas para entrar com a tecnologia para fazer a extração. Mas o Brasil, segundo o que eu tenho lido, ele quer fazer a extração e a venda do produto puro, já beneficiado. O Brasil não quer vender, tá, esses produtos em estado bruto. A ideia é que nós beneficiemos de 80% a 100% de tudo que foi extraído. PL, Projeto de Lei 2780 de 2024, institui o marco legal, o qual inclui incentivos para a exploração de lítio, terras raras e urânio. Esse projeto de lei está na Câmara dos Deputados, foi elaborado em 2024 e o relator promete encaminhar dia 10 de abril para votação. Existe um desejo de tomar iniciativas que visem transformar o Brasil de um simples exportador em um player global tecnológico, garantindo a soberania na cadeia produtiva da transição energética. O uso sobre as terras raras não se limita apenas ao controle das reservas, mas também à capacidade de agregar valor a esses recursos, o desenvolvimento de uma cadeia produtiva completa, que inclua desde a mineração até a fabricação de produtos de alta performance. Não seria nada fragmentado, né? Quais as principais ações de sustentabilidade no processo de extração das terras raras? É necessário que as terras raras seja extraída com base em práticas sustentáveis e tecnologias limpas. Isso inclui o desenvolvimento de métodos de extração menos invasivos, tratamento adequado dos resíduos e a recuperação das áreas afetadas. A gestão responsável dos recursos naturais é fundamental para garantir a sustentabilidade a longo prazo. Para isso, políticas públicas rigorosas e uma fiscalização eficaz são fundamentais para garantir
que as operações de minerais sejam realizadas de maneira responsável, protegendo o meio ambiente e as comunidades locais. Caminhos para um futuro sustentável. A exploração de terras raras é fundamental para o desenvolvimento tecnológico e a transição para uma economia verde, mas deve ser conduzida de maneira responsável e sustentável. A Constituição brasileira e a legislação nacional fornecem uma base sólida para a gestão dos recursos minerais, mas é necessário um esforço contínuo para garantir que as práticas de mineração respeitem os princípios de sustentabilidade e justiça social. O que você pensa sobre isso? Essas ações sendo executadas para proteger a sociedade e o meio ambiente. Comente, vou ter o prazer de ler e a gente discutir juntos. Eu vou falar um pouquinho sobre como a China tem feito consolidação estatal, né? O controle da terra rara foi centralizado, passando de 100 empresas para 2 empresas. Isso é super importante, porque onde tem 10 mexendo a colher, alguma coisa não vai dar certo. Tua mãe, quando está na cozinha, tu chega perto, não, deixa que eu faço, sai daqui, pode deixar que eu faço. Isso propicia a imposição de normas ambientais rigorosas e tecnologias com eficiência. O país investe muito em P&D para melhorar a eficiência do refino e reduzir resíduos, focando em mineração verde. A China lançou iniciativas de mineral sustentável com 19 países, incluindo parcerias com a ONU, para promover práticas de processamento de minerais críticos com menor impacto. A ideia é que as ações de sustentabilidade nas terras raras estão inseridas no compromisso da China de atingir a neutralidade de carbono até 2060, influenciando toda a cadeia de valor tecnológico. Apesar do foco, além do foco, em sustentabilidade, a China utiliza seu domínio absoluto na cadeia de produção, especialmente de terras raras pesadas, como ferramenta geopolítica, aplicando restrições de exportação que afetam o suprimento global. É por isso que os Estados Unidos não gostam da China. Você acha que um país milenar não tem nada a oferecer de bom? O que de melhor esse país fez? Você não precisa sentar com ele e virar comunista. Restrições no processamento de terras raras continuam sendo uma ameaça constante para setores de tecnologia e defesa no Ocidente. Por isso, oportunidade para outros países, inclusive o Brasil. A limitação nas exportações chinesas impulsiona países como o Brasil a buscarem seu próprio protagonismo geológico, investindo em separação e processamento para diminuir a dependência chinesa. A China lidera o ranking mundial de reservas de terras raras, com cerca de 44 milhões de toneladas, seguidas pelo Brasil, que possui a segunda maior reserva, estimada entre 21 e 25 milhões de toneladas. Vietnã, Rússia e Índia também possuem grandes depósitos, enquanto o país asiático domina cerca de 70% da produção. 70% da produção. Enquanto o Brasil tem a segunda maior reserva, a China produz cerca de 70% a 80% do total mundial. Gente, a inveja é uma coisa terrível. Para garantir um futuro equilibrado,
É crucial que todos os atores envolvidos, governo, sociedade, empresas, sociedade civil, comunidades, todos eles juntos, trabalhando de forma colaborativa e transparente, para a gente garantir um futuro equilibrado e próspero. Somente por meio de um compromisso coletivo com a sustentabilidade será possível explorar os benefícios das terras raras, enquanto se preserva o meio ambiente e se promove o bem-estar das gerações presentes e futuras. Não tem outro caminho. Meus queridos, então por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se não gostaram, façam suas críticas. Eu vou aceitá-las também de bom grado. Quero dizer a vocês que quando eu decidi por esse canal, eu não imaginei que eu fosse depender de ninguém. Mas aqui estou e por isso peço que você torne-se um sócio, inscrevendo-se no meu canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam se inteirar desse assunto e deixe um like, porque eu preciso de você, da sua manifestação, para que esse canal tenha continuidade. Eu agradeço antecipadamente. Eu vou ler uma pequena mensagem para nós. Senti em você uma grande energia interior. Leia esse provérbio feito especialmente para você. Para você. Para alcançar seu objetivo, eu lhe dou mais que um motivo. Acenda um incenso de canela e sorte entrará pela janela. Muito obrigada. Beijo.